E aí, pessoal, vamos atualizar algumas informações do Grêmio por aqui, porque foi um dia de despedidas, foi um dia também de entender que o Grêmio está recebendo um dinheiro de uma venda no mercado brasileiro. Tem também um velho conhecido que sempre quis voltar e que parece ter outro destino. Tem bid. Vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Quero começar esse conteúdo falando das despedidas. Foram duas, especialmente uma, muito legal o texto colocado por Jean-Pierre no seu Instagram, ele que a gente já falou no vídeo anterior, ele que está indo jogar lá na Turquia. Tem um trecho que eu separei aqui, tem aquelas provocações dele, falando desinformação, não, mas tem um trecho que eu acho que é o que vale para a gente levar para o futuro, para a gente ter o entendimento. Do Cristal ao Humaitá, diz Jean-Pierre, do CT Hélio Dourado à Arena, do Sub-10 ao profissional. Minha vida toda passou em azul, preto e branco, e isso é motivo de orgulho para mim. É isso. Acho que a gente precisa valorizar nesse momento este ponto, que é o menino formado aqui, que é cercado de polêmicas aqui, mas que a gente vai torcer por ele, torcer muito por ele lá na Turquia. Outro que se despediu foi o Patrick, também com um tom emocionado no seu Instagram, Patrick que vai jogar no futebol português. Patrick e Jean-Pierre surgiram praticamente juntos no Grêmio. Patrick até um pouco antes. Patrick surge ainda no ano de 17 e ali, inclusive, tem a promessa do presidente do Grêmio de fazer a inscrição daquela Libertadores que o Grêmio veio a vencer no ano de 17. Pois ambos saem com expectativas muito frustradas. O Grêmio acreditava muito nos dois, o Grêmio acreditava que seriam jogadores por muitos anos. Um vai jogar num time de segunda linha da Turquia e o outro de Portugal. O Jean-Pierre ainda pode vir a voltar a vestir a camisa do Grêmio, porque tem um empréstimo de 1 ano e meio, mas o Patrick se despede, de fato, do Grêmio sem conseguir jogar. Algo que a gente precisa refletir, mas que a gente precisa, sobretudo, neste momento, posicionar. Patrick e Jean-Pierre, ambos dessa geração que a gente imaginou que pudesse dar muito mais e que acabou não dando, mas eu não tiro aqui o talento deles, acho que tem muito... principalmente o Patrick foi um jogador que a gente nunca conseguiu entender como seria, com o pé esquerdo muito habilidoso, assim como o Jean-Pierre, mas foram talentosos e aqui não conseguiram jogar, não sei se pelo momento do clube, pelo momento pessoal deles, enfim, fracasso de ambos os jogadores, mas que se despedem de maneira bonita, de maneira muito efetiva, que são jogadores formados na nossa casa e só por isso merecem a nossa torcida. Outras informações por aqui. Marinho. O Flamengo anunciou a contratação do Marinho junto ao Santos. Marinho foi jogador do Grêmio, vendido para o Santos, naquele negócio que envolveu um pouco do David Braz, o Grêmio já não queria saber do Marinho. O Marinho foi para o Santos, conseguiu fazer uma ótima Libertadores, inclusive contra o Grêmio, fez gol, inclusive, e agora está indo para o Flamengo. Foi comprado por cerca de 7 milhões e 100, né, de reais, um jogador que, olha, circulou e vai para substituir o Mikael lá no Flamengo. E o que tem o Grêmio a ver com isso deve ser a pergunta de vocês. Pois o Grêmio tem 10% das vendas, da primeira venda do Marinho. Portanto, o Grêmio vai receber 10% desses 7 milhões de reais, perto de 700 mil. O salário de um jogador aí vai ser pago por esse negócio aí, o primeiro negócio de Marinho, ele que sai de um time, vai para o outro, e a gente espera que ele vá lá fazer a sua vida, mas que o Grêmio receba rapidamente esse dinheiro aí, porque parece que está precisando colocar algum dinheiro no cofre. Sobre o BID, o BID publicou a renovação contratual de Diego Souza, o centroavante, que teve o vínculo encerrado no final do ano e que renovou por um valor bem abaixo, perto de 50% do contrato original, pois ele tem condição de jogar. Está apto a atuar no jogo de quarta-feira contra o São José. Amanhã
Na segunda eu vou fazer já um vídeo bem montado sobre o time, porque Diego Souza começa como titular absoluto, começa jogando. E a gente pede uma coisa para o Diego Souza: comprometimento. O Diego Souza precisa estar no peso. A principal avaliação do trabalho dele vai começar exatamente pelo peso. Ninguém aqui discute que se ela passar lá perto do gol ele vai fazer. Agora, o Grêmio precisa dele inteiro. Ele precisa jogar mais do que 60 minutos por partida. Isso é evidente. Então, Diego Souza liberado pelo BID, pronto para atuar, vai jogar na quarta-feira e a gente vai primeiro olhar, antes de jogar, para saber, e aí, Diego, tu tá em forma, tu tá bem, tu tá pronto para jogar. A partir daí, bom, aí a coisa vai mudar um pouco de figura, porque o Grêmio vai precisar demais dele e por isso a nossa cobrança ao comprometimento fora do campo de Diego Souza. Por fim, Alan Ruiz, isso mesmo, um argentino que passou por aqui, que todo mês se coloca à disposição e que há uma semana, 2 atrás, voltou a falar sobre isso. Disse que ligou para o Grêmio e se ofereceu para atuar pelo Grêmio na Série B. Um jogador que acabou criando muitos vínculos com o torcedor e especialmente com o Grêmio. Eu lembro muito do Alan Ruiz, aquele Grenal com o Luiz Felipe Scolari em final de 2014, 4-1 na Arena, que ele faz 2 gols, especialmente o último, e sai provocando algo que o torcedor do Grêmio precisava muito ali, e foi Alan Ruiz o protagonista, o grande protagonista daquele jogo. O que a gente pode falar sobre Alan Ruiz? Alan Ruiz, mesmo se oferecendo, o Grêmio nunca mostrou interesse em contratá-lo, em recontratá-lo, e agora ele vai jogar no FC Arouca de Portugal. Foi anunciado essa semana e vai jogar por lá. Mais um jogador, é curioso, a gente vai entendendo, eles vão começando a migrar e a gente não consegue, muitas vezes, nem verificar por que eles têm tanta afinidade e por que internamente ninguém sugere contratar. O Grêmio vive uma realidade muito diferente de alguns anos atrás, muito diferente, mas ninguém sugeriu. E ele, há 2 semanas atrás, voltou a se oferecer. Vai tentar seguir a sua carreira com sucesso lá em Portugal e mais um dos que a gente torce para que tenha. Hoje esse conteúdo aqui muito de jogadores ou de despedidas ou de jogadores que vão atuar. E Alan Ruiz é mais um desses casos de um jogador que esteve aqui, criou vínculo e que agora vai fazer a sua vida lá em Portugal e a gente torce por ele. Acho que encerrou essa história de Alan Ruiz e as suas possibilidades de retornar ao tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.